né? Esses índios foram capazes de recuperar a sua população. Hoje, embora eu faça faz alguns anos que eu não vou na aldeia, mas estou sempre bem informado a respeito, tenho sempre contato. Eles estão hoje, o Suruí hoje tem mais de 300 pessoas. Ou seja, eles tiveram um crescimento demográfico surpreendente. Assim, e principalmente porque eram grupos que, tradicionalmente, os grupos da floresta tradicionalmente limitam a sua população. Eles sempre têm populações pequenas para poder, porque eles precisam de uma grande quantidade de terra para poder sobreviver com a tecnologia de produção de alimentos que eles têm, né? A partir do trauma do contacto, da ameaça de extinção, eles deixaram de lado os seus métodos de limitação, de evitação de filhos, e começaram a crescer, a tal ponto que eles cresceram numa proporção assim de assombrar a qualquer demógrafo. A gente fica pensando realmente assim que, eu sempre fico pensando que a partir daquelas 7 mulheres, né, e provavelmente as meninas que eu computei entre as 19 crianças, né, descende todos esses 300 suruí que estão lá. Mas como eu não consegui resposta pelos problemas de parentesco, porque a população era pequena, né, e principalmente pelo fato de que ninguém falava português e eu não falava tupi, né, era uma dificuldade enorme, eu estava aprendendo, e surpreendentemente havia um garoto de 10 anos, de Baku, que rapidamente, com contato com o branco, os trabalhadores que o Frei Gil pôs lá, ele começou a falar português. Então, eu trabalhei com um intérprete de praticamente 10 anos, o que torna uma coisa extremamente difícil. E a gente conseguia entender alguma coisa, mas sempre ficava faltando, né, uma conexão. Em todo momento eles falavam nos outros, nos que tinham ficado no mato, naqueles que não estavam lá. E eu fiquei sempre preocupado em achar um outro grupo. Quando eu tive notícia dos Assurini, na região de Tucuruí, que é relativamente próxima, e o Suruí, né, poderia ser aqueles outros que ele falava. E como eles têm uma incrível memória genealógica, né? Porque uma coisa que era mais fácil de trabalhar exatamente era em genealogias, né? Era muito difícil trabalhar com cosmologia, com mitologia, que dependia de um conhecimento maior da língua, mas a gente conseguia, com poucas palavras, né, fazer genealogia, E eu cheguei à conclusão que eu poderia encontrar outro grupo que eles tinham deixado, e no ano seguinte eu fui para Surini. Encontrei uma situação semelhante, né? Uma parte dos Surini tinha feito contato, a outra não, mas na genealogia não chegavam, não havia um ponto de encontro. Foi então que eu comecei, mais tarde, quando outros estudos foram feitos com Tupi-Guarani na região, que eram os Paracanãs, estudados pelo Antônio Carlos Magalhães, não o senador, o antropólogo. O outro Paracanã do Xingu, estudado pelo Carlos Fausto, né? O Assurini do Xingu, estudado por Regina Miller, e o Araueté, estudado por Eduardo Vieira de Castro, né? Eu cheguei no encontro, o primeiro encontro sobre Tupi realizado na PUC de São Paulo, na década de 80, eu apresentei um trabalho com a hipótese de que no passado havia um grande grupo Tupi, na região do Rio Tocantins, e com a chegada dos brancos, né, esse grupo se esfacelou. Daí a semelhança que todos eles têm um com o outro. Eu falo, é como se fosse assim, são variações de uma mesma música. E com isto, né, eu sempre continuei com essa preocupação de estudar o sistema de parentesco Tupi, buscando o modelo Tupi, e
E finalmente eu acabei chegando aos Urubu-Capó, no Maranhão. Aí sim, uma grande população. Eles tinham 16 aldeias, na época que eu fui lá, né? E principalmente, né, quando ele chega, os Urubu-Capó, não há nenhuma dúvida, eles são Tupinambá. Havia relatos de antropofagia, provavelmente grupos Tupinambá que abandonaram o litoral com a chegada dos portugueses no Pará, né? Abandonaram o litoral e se ingressaram na floresta. E ficaram praticamente isolados. Eles foram estudados inicialmente por Darcy Ribeiro. 14 anos depois eu estive lá, né? Ainda era um lugar de acesso muito difícil, muito isolado. Havia muita gente que falava português. E quando eu entrevistava os velhos, eles sempre faziam relatos de antropofagia. E a gente podia comparar os relatos deles com os relatos dos cronistas do século XVI. E com isso isso eu já era antropólogo do Museu Nacional, já tinha uma posição funcional bem definida, bem estabilizada, né? Mas faltava uma coisa, né? Eu não tinha pós-graduação, assim, em estrito senso. Eu tinha um curso de especialização. E a partir de 1967, com a portaria Sucupira, começou então a preocupação com o doutorado, mestrado e doutorado no Brasil, né? E então eu resolvi me inscrever no doutorado da USP, porque a USP já tinha um doutorado, não nos moldes do doutorado atual, né? E pensei, com quem que eu vou fazer quem vai ser meu orientador, né? Aí cheguei à conclusão que o orientador tinha que ser Florestan Fernandes, que tinha escrito a Organização Social dos Tupinambá. E eu estava, de certa forma, fazendo o meu projeto era a Organização Social dos Tupi contemporâneo, né? E com isso, então, eu procurei o Florestan Fernandes, que nessa época já não era tão antropólogo, já era um sociólogo consagrado, né? Já tinha desenvolvido sua carreira como sociólogo, já não era tão funcionalista como era quando ele escreveu a Organização Social dos Tupinambá, como ele escreveu a Função Social da Guerra na Sociedade Tupinambá, quando ele escreveu o Fundamento Empírico da Explicação Sociológica, né? Então, mas eu fico pensando, por que Florestan, né, naquela altura da vida, aceitou orientar uma tese sobre um tema que já não era o tema dele? Mas quando eu estava assim para fazer o contato com ele, né, ele tinha publicado a segunda edição da Organização Social do Tupinambá. Durante anos esse livro ficou esgotado, e ele publicou a segunda edição, e eu, como um antropólogo novo, resolvi fazer a resenha do livro, né, e fiz várias críticas ao sistema de parentesco dele, né? Eu acho que se eu não tivesse feito crítica, tivesse só elogiado, não poderia ter passado despercebido, mas quando eu fiz crítica, né, eu lembro que eu fui assistir a cerimônia quando ele fez o concurso para titular. Foi um ato político, na verdade, muita gente foi assistir. Roberto Cardoso, Roberto da Mata, eu, Melati, saímos do Rio de Janeiro e fomos para assistir a defesa dele como professor titular da Universidade de São Paulo, né? E isso, uma multidão, porque pouco tempo antes ele tinha sido preso pela Revolução. Então as pessoas foram lá num ato de desagravo apoiar o Florestan, né? E no meio daquela multidão toda, né, ele me conhecia porque eu tinha sido apresentado pelo Roberto para ele. No meio daquela multidão toda, assim, cumprimentando, ele me viu, ele falou: olha, a culpa foi, e falou um linguista da USP, que segundo ele teria dado o dado errado para ele sobre o parentesco, né? Então, e a partir daí, quando eu fui falar com ele que ele queria ser meu orientador, ele aceitou prontamente, né? Acabou não sendo
meu orientador até o final. Foi de fato, mas não formalmente, porque no momento que ele foi aposentado pela ditadura militar, ele passou formalmente a orientação minha para o Luiz Pereira, que era um sociólogo, né, do grupo dele, mas uma pessoa muito mais especializada em sociologia da educação. E o Luiz Pereira falou: bom, eu vou orientar, mas somente formalmente, né? E foi o Luiz Pereira que presidiu a minha banca de doutorado. Mas eu sempre fico muito grato, porque Florestan Fernandes, que tinha sido cassado e que se recusava a voltar na USP, e na verdade, depois que ele foi cassado, ele poucas vezes voltou na USP. A primeira vez que ele voltou foi para assistir a minha defesa de tese. Então, por isso, quando eu publiquei o livro, a tese, eu dediquei a ele, que realmente ele era tinha sido meu orientador. Bom, como eu mudei muito, né, de cidade, quando eu saí de Minas Gerais, de Pouso Alegre, no sul de Minas, né, a cidade bem próxima daqui. Esta é a minha região. Eu fui terminar meu curso de graduação em São Paulo, depois fui fazer a graduação no segundo grau em São Paulo, fui fazer graduação em Minas Gerais, fui para o Museu Nacional, e um dia eu recebi o convite para ir para a Universidade de Brasília, reorganizar o Departamento de Ciências Sociais. Todo mundo sabe que em 1965 a universidade passou por uma grave crise, 13 professores foram demitidos, 200 professores pediram demissão em sinal de protesto, né? Isso para uma universidade que mal tinha 3 anos foi uma catástrofe. E de 65 até 1967, a Universidade de Brasília ficou assim, à deriva, né? Eu sempre colocaram um aviso assim: há vagas, então contrataram muita gente como professor, gente que não tinha nenhuma qualificação, que não tinha condição nenhuma de ser professor universitário, foram contratados, né? Até que em 1968 foi nomeado um reitor mineiro, que era o Dr. Caio Benjamin Dias. O chefe da Casa Civil do presidente era o Dom Pacheco, também um mineiro, e chegaram à conclusão que a universidade tinha que ser reorganizada, né? Então se começou um processo de contratar pessoas novas e demitir outras pessoas. Então eu fui convidado para criar um departamento de ciências sociais. Na verdade, não existia um departamento de ciências sociais, existia um departamento de antropologia e sociologia e um departamento de ciência política. Esse departamento todos eles tinham muito poucas pessoas, né? E a maioria delas não tinha qualificação. Quando eu falo não tinha qualificação, tinha gente que nem tinha terminado o curso de graduação. Bom, e com isso, né, com carta branca para poder organizar o departamento, eu achei muito interessante. Era um desafio novo, né? Ir para a Universidade de Brasília. E também não era só um desafio novo, era uma oferta financeira muito vantajosa. Só para dar uma ideia, era 3 vezes e meio do que eu ganhava no Museu Nacional. E o resultado é que, então eu comecei uma nova fase, foi a Brasília. Eu fui para ficar 2 anos, pedi um afastamento do Museu Nacional, fui para ficar 2 anos. No final de 2 anos eu pedi demissão no museu, a Universidade de Brasília aceitou minha transferência, né? Então, nos últimos 37 anos eu estou na Universidade de Brasília, onde eu já aposentei, mas continuo, de certa forma, vinculado ao departamento. Como o Luiz disse, eu nunca fiz uma carreira estritamente assim como professor e pesquisador.
por uma série de circunstâncias, né? Primeiro foi esse desafio de criar um departamento, né? Mas também, depois, quando foi se instalando no país uma política de pós-graduação, o CNPq que mudou para Brasília, a CAPES que mudou para Brasília, eu acabei ocupando assim, posições como coordenador, né, da área no comitê consultor, né, do CNPq, da CAPES. Fiquei 4 anos no CNPq, 2 anos na CAPES. E, além disso, também logo me envolvi com a ABA, a Ação Brasileira de Antropologia. E eu lembro que a primeira reunião brasileira de antropologia que eu assisti foi a de 1961, em Belo Horizonte, onde provavelmente todos os participantes da reunião seriam 1/5 das pessoas que estavam aqui presentes, né? A associação era extremamente pequena, né? E logo, em 63, eu fui na Reunião Brasileira de Antropologia em São Paulo, e a partir desse momento, né, com a implantação da ditadura, a Associação Brasileira de Antropologia ficou vários anos sem condição de fazer uma reunião normal, e o que ocorreu é que, em 74, quando o Silvio Coelho dos Santos organizou uma reunião para ressuscitar praticamente a ABA em Florianópolis, nós fomos surpreendidos porque apareceram 400 pessoas que já eram fruto dos programas de pós-graduação, né? Então, a partir daí, a ABA foi crescendo. E também, em 1977, quando a Unpox foi criada, né? Eu não estava presente na primeira reunião, porque eu estava na Inglaterra. Eu passei um ano fazendo um pós-doutorado na Inglaterra, um estágio pós-doutorado na Inglaterra, mas a partir do ano seguinte eu passei também a ser um frequentador da UPOC, acabando também, né, por ser presidente de 2000 a 2002 da ABA, depois de 90 a 92, acho que tem uma mágica de 0 a 2, né? Então eu sempre tive. E além disso, né, como todo antropólogo brasileiro que trabalhava com índio, né, a gente se envolveu com política indigenista, porque não dava para ficar fazendo monografias, estudando índio, como se eles estivessem, né, assim, numa ilha, no Pacífico, como o Malinowski fez, né, totalmente isolada da sociedade nacional, né. Para nós, as populações indígenas brasileiras, todas elas passaram por processos dramáticos de contato, de espoliação da terra. Então, e a ABA tomou inicialmente, a ABA é a primeira associação, né, a tomar-se em defesa dos índios. Desde 1955 que ela existe, a ABA era uma associação voltada praticamente com o índio. Mais tarde, ela começa a se interessar por outros problemas da sociedade nacional. Por exemplo, a questão negra, por exemplo, foi muito mais uma questão do sociólogo inicialmente, mas somente mais tarde é que a ABA começa a se dedicar ao trabalho com outros segmentos da sociedade nacional, como ocorre agora, que ela tem uma enorme diversidade de temas, de assuntos que preocupam, de tal forma que ser presidente da ABA hoje é muito, muito mais difícil do que ser presidente em 1990 e 92, quando eu fui presidente. Ela aumentou extremamente os encargos. E com esse fato, foi que no ano de 99, eu fui convidado para ser diretor de assuntos fundiários da FUNAI. O Carlos Marés tinha sido nomeado presidente da FUNAI, uma pessoa que eu tinha muito contato, era um dos primeiros advogados que se interessou pela causa indígena, já há 10, 15 anos antes, né? Estudava toda a questão da legislação, e nós chegamos à conclusão, né, que podíamos fazer alguma coisa, né? Primeiro eu pedi
um tempo para pensar, mas depois cheguei à conclusão que eu não podia ficar 40 anos criticando a FUNAI, e no momento que tinha um convite para participar dela, né, eu não aceitar. Bom, se eu tivesse tanto bom senso, não teria aceitado. Né? Mas o fato é que eu fiquei 9 meses na divisão de assuntos fundiários, 9 meses. A divisão de assuntos fundiários é que trata de uma questão assim mais delicada, que é a questão da terra, né? E no final do nono mês, né, houve todo aquele problema, né? Em Porto Seguro, algumas pessoas devem lembrar, né, que os índios foram espancados pela polícia baiana. O Carlos Mares, que estava junto, levou também uma sobra, e ele pediu demissão. Ele pediu demissão naquele dia, naquele momento. E o nosso primeiro, as pessoas que trabalhavam com ele, que estou vendo aqui a Jô, nosso primeiro impulso também foi todo mundo pedir demissão naquele momento, quando alguém falou, não, nós temos pelo menos passar esse cargo para alguém, não podemos deixar a FUNAI totalmente desgovernada. E nisso eu fui chamado pelo ministro Gregório, que por coincidência está nessa reunião, né? Ele queria que eu ficasse como presidente. Eu falei, bom, eu aceito ficar como presidente interino no máximo 30 dias. Fiquei 29. Né? Mas nesses 29 dias ele fez um esforço enorme para conseguir um presidente para a FUNAI. E é uma coisa muito difícil. Muito difícil. Não é? Por quê? Nesse período que eu passei na FUNAI, eu descobri o seguinte, né? A FUNAI não era o cabide de emprego que a gente imaginava que era. É um órgão que tem 2.100 funcionários para cuidar de 580 terras indígenas, que somadas dão 12% do território nacional. Ou seja, o equivalente a 2 Franças, né? Com 2.100 funcionários. Então você tem áreas tão grandes como o Vale do Javari, de 8 milhões de hectares, que tem 6 funcionários, 7 funcionários. Além disso, não tinha dinheiro. Qualquer pequeno município tem um orçamento maior do que a FUNAI. Naquela época, o orçamento da FUNAI era de 150 milhões de reais. Então, não tinha dinheiro para nada. Isso porque a FUNAI não tem apoio de nenhum governo, né? Principalmente porque num país que tem uma Constituição que é muito mais parlamentarista que presidencialista, né? Quem tem poder é o Congresso, né? E o Congresso Nacional. Deputados e senadores, há uma grande quantidade deles que tem interesse em terra indígena. Eu lembro de um senador que cada 15 dias ele ia na FUNAI pedir para a gente liberar a terra dele. Eles falavam, mas que terra? Essa terra não é sua, não é? É dos índios. Não é? Então, você tem... E com isso, né, o Estatuto do Índio, o novo Estatuto do Índio, que foi feito em 1973 e que tinha que ser revisto para adaptar a Constituição de 88, né, ele está no Congresso Nacional desde o final da década de 80 e até hoje não foi votado. Então o Estatuto que existe é o Estatuto de 1973, antes da Constituição de 88. Então é uma situação que não tem apoio, né? O presidente da FUNAI fica sozinho. Além disso, né, quando ele é bem intencionado, né, ele fica só e principalmente com uma enorme dificuldade para trabalhar, né? Porque tem grupos de índios que não saem da FUNAI. Tem índios que moram em Brasília há anos e não saem da FUNAI, né? Uma vez, quando eu estava como presidente, eu tive que falar para um grupo de índios, bom, o presidente da FUNAI não trabalha mesmo, porque ele passa o dia inteiro recebendo índio
Então ele não tem tempo de fazer política, ele não tem tempo de buscar recursos, não tem tempo de fazer nada. Mas eu queria dizer o seguinte, os índios que perturbam a FUNAI são muito pouco em relação à população indígena, e os índios que eu trabalhei, que sabiam que eu era presidente da FUNAI, né? E que tem telefone na sua aldeia. Hoje eles têm telefone também. Aliás, tem até televisão, tela plana, tem tudo. Né? Nunca me telefonaram para pedir nada. Né? Então a maioria não perturba, mas tem grupos indígenas que são perturbadores por excelência. Né? Não dão condição do grupo de trabalho. E por reivindicações não são reivindicações coletivas, reivindicações individuais, coisas desse tipo. Então foi, de certa forma, eu tentei assim, caracterizar um pouco o que foi ser antropólogo, e como a conversa não é a conversa do autor, é a conversa com o autor, eu quero deixar um espaço para o professor falar. Eu, pessoalmente, tenho interesse em história da antropologia brasileira, a área que eu pesquiso e que trabalho na sala de aula, foi um dom, uma dádiva única. E, embora, apesar disso, o senhor queira me perdoar se eu vou lhe fazer uma pergunta em que o senhor entra não como protagonista, mas eventualmente como testemunha. Eu gostaria de saber se nos poucos anos que o senhor esteve em São Paulo em contato com o professor Fernandes, né, até 69, porque 69 é a data da morte dela, o senhor teve algum contato com a professora Gioconda Mussolini, que era, né, assistente do Chadley, mas sobretudo naqueles anos era muito próxima pessoalmente do professor Florestan. E sim, eventualmente se quer dar uma lembrança do que o senhor lembra dela, né, dessa professora Gioconda. Muito obrigado. Gostaria de ouvir só 2 comentários, uma pergunta geral. Eu tive fazendo um trabalho até o FUNAI no Assurini, então tive contato com o trabalho do senhor lá. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre os Assurini naquela época, e se tem conhecimento da atual condição deles lá, que eu fui fazer um trabalho de avaliação dos impactos da usina de Tucuruí, né? E também comentar mais sobre como que o senhor vê a atuação indigenista atual, assim, como que as novas possibilidades de atuação do indigenismo, o trabalho das ONGs e como que foi repassado os trabalhos que a FUNAI fazia para outras instituições, como que o senhor vê essa situação do indigenismo. Do imenso carinho que os alunos da primeira turma de pós-graduação do Museu Nacional têm essa figura, que é o Roque. Quando ele nos recebeu, ele, o Roberto da Mata e outros, mas ele nos recebeu com essa sapiência toda sobre sistema de parentesco, sistema de classificação, e uma pessoa assim, muito amistosa, muito acolhedora, mas ele gostava muito de contar piadas também. E hoje ele não contou nenhuma, não sei porquê. Então, quem sabe nessa segunda parte, né? Eu ia fazer uma pergunta, esqueci. Não, é o seguinte, é que parece que teve uma época, eu acho que é assim, final dos anos 60, você falou da precariedade da população baixista que se encontravam nesses grupos que você e o Mata estudaram. E parece ser uma época, assim, final dos anos 60, início dos anos 70, que havia uma grita, foi essa a expressão que eu usei, uma grita dos antropólogos mais velhos, entre os quais você não se incluía, mas a respeito da ameaça de extinção da população indígena enquanto população indígena, que o Darcy falaria em população já assimilada na cidade e tal, como o fim da população indígena. Eu queria que você me falasse alguma coisa sobre isso, porque me interessa muito. Eu estou fazendo um trabalho em que isso é importante. Muito